Olá, amigos do canal Teatro MF, tudo bem? Vocês conhecem ou já ouviram falar da Mércia Albuquerque? Pois é, ela foi uma advogada que nos anos 60, 70 ajudou a tirar muita gente da prisão durante a ditadura militar. Ela inspirou a peça Lei de Tempestade, que está chegando aqui em São Paulo, com André Beltrão, a direção da Yara de Novaes e o texto da Silvia Gomes. Eu e a Bia Capelas viemos aqui hoje conversar com a Yara e com a Andréia. Confere aí. Inês, obrigado aqui pelo papo. Nem fizemos, mas já estou gostando. Obrigada, tá ótimo, foi maravilhoso. Nós todos. Me conta, a peça estreou ano passado, mas de lá para cá, a gente tem tido a sorte de ter produções, não só no teatro, como no cinema, tratando desse assunto tão delicado que é a ditadura militar. Né? Ainda Estou Aqui, o filme, o Agente Secreto agora ganhando prêmio lá em Cannes, fora outros trabalhos, né? Como é que vocês veem essa boa coincidência desse assunto está sendo finalmente discutido aqui no Brasil? Eu acho que a gente já teve outras obras assim, né, muito importantes também, né? O próprio Roberto Farias fez um filme maravilhoso. Pra Frente Brasil, Pra Frente Brasil, né? Então a gente já tem assim um repertório muito bom sobre isso, de livros, de filmes, de música. Então, eu acho que agora, de alguma maneira, a gente está discutindo essa questão da anistia, revendo o que foi isso, né? Em um determinado momento, a gente ter que anistiar todos, né? Assim, tanto os presos políticos quanto os militares, e agora a gente está percebendo o que isso causou. E a gente está reconhecendo que essa anistia precisa realmente ser revista para que a gente possa né, assim, fazer justiça a todos esses presos políticos, esses mortos que foram assassinados pelo Brasil, pelo Estado brasileiro. Né? Eu acho que nesse momento, né, a gente teve, ano passado, 60 anos, né, da ditadura militar, e é um momento que a gente pensa, assim, pelo amor de Deus, já teve 60 anos e nada aconteceu, né? A gente ainda está lutando com isso, né? A gente ainda está né, sendo acossado pela possibilidade disso acontecer de novo, né? E eu acho que, de alguma maneira, essas obras que agora aconteceram também, elas estão vindo com muita pujança também, porque a gente acabou de viver, né, um momento muito difícil em que a gente ficou se avizinhando de novo com esse terror, esse estado de terror. Né? Muito golpe, né? Isso, Andréia. O que eu acho dessa... Até porque o momento, como a Yara falou, é extremamente necessário se comentar, se falar disso. Tinha gente que até negava a existência da ditadura ou desconhecia completamente, então essas obras... O que gostou também, né? Curtiram uma ditadura, querem que ela volte, né? É bom, impressionante. Então... Eu acho que essa coincidência, Bira, ela é uma coincidência impressionante, porque a gente não combinou nada, a gente não pensou nada, Yara no caminho dela, Walter Salles no caminho dele, o Kleber Mendonça, enfim, foram... E a gente sabe que a gente começou a fazer essa peça lá no meio de 2024, certamente o Walter e o Kleber já estavam fazendo os filmes deles há mais tempo ainda, porque o cinema é um processo mais longo, né, a captação e tudo mais, não sei o quê. E aí, essas três, pelo menos por agora, né, contemporâneo agora, elas se encaixam no mesmo tempo presente para falar desse assunto. Mas eu acho que nessas três histórias, claro que os filmes têm uma repercussão muito grande, alcançam, sei lá, 8 milhões de espectadores, Oscar maravilhoso, o filme do Kleber ganha 3 prêmios em Cannes, 3 não foram? 2? Não, porque teve o prêmio de crítica também. 3 prêmios em Cannes e tal. Então, e a gente no teatro, então, tem guardadas as devidas proporções, né? Ainda que a gente, como bicho de teatro, se aborreça um pouco com isso, com o nosso lugar assim, mas está tudo maravilhoso. Mas eu acho que o que eu queria dizer mesmo é que essas 3 obras, elas partem principalmente, pelo que eu entendo, de uma figura central. A Mércia Albuquerque, Eunice Paiva
e o agente secreto que o Kleber Mendonça inventou e tal. E eu acho que é uma maneira de contar a história de um período terrível do nosso país, da nossa vida, mas através da vida de alguém, porque eu acho que isso é que faz com que aconteça uma ligação muito forte do público com a obra. É através de uma pessoa, através da história de alguém ou de várias pessoas, não importa, e não fazendo um panorama, um retrato, assim, olha a história do Brasil. Porque a história do Brasil a gente pode ver em outros lugares, um relato a gente pode ver em outros lugares, mas eu acho que o pulo do gato é transformar a história da Eunice Paiva num filme, o Agente Secreto num filme, uma coisa que seja quase maior do que o assunto só em si, que já é imenso. E a história da Mércia, que realmente, quando a Yara teve essa ideia, que tudo partiu da Yara, eu tenho certeza, me corrige, que ela se apaixonou pela Mércia. Né? Não foi assim, vamos fazer uma peça sobre a ditadura. Não, foi quem é essa mulher? Que você pode explicar melhor como você conheceu ela. E eu acho que vale a pena dizer que ela também surgiu de duas outras obras. Né? Uma obra literária, que é do Samarone, que é do livro Zé, que originou também um filme do Rafael Conde que se chama Zé. Foi bem anterior a gente também. Né? Mas eu acho assim, que essa paixão por alguém que consegue realmente fazer da sua vida, né, assim, uma vida que importa para um mundo muito maior do que o mundo dela particular, é sempre muito notável, muito exemplar para a gente. Né? Então a Mércia, ela foi a nossa ponta de lança, nossa capitã. Né? Capitã é ruim, né? Capitã não é bom. Né? Pode ser, pode ser. Capitã, seja lá, né? Capitão de futebol, capitã de futebol, também é uma coisa bonita. Então, quando eu vi essa personagem, essa mulher, né, essa pessoa, no livro Samarone, no filme do Rafael Conde, por decorrência, fiquei apaixonada por ela. E fui para o Google pesquisar sobre ela. E aí cheguei nesses diários, que estavam com Roberto Monte, no DHNet, e ele disponibilizou, né, na internet alguns trechos, e eu me apaixonei por isso. Meu Deus, como que essa mulher, ao mesmo tempo que ela é uma mulher de luta, uma mulher de combate, né, aguerrida, sem medo, uma mulher sem medo, né? Ao mesmo tempo, ela fala de si, ela fala de todos os seus dramas internos em relação a tudo isso. Ela tem uma vida íntima para dizer, para dialogar com esse mundo também cruel que ela lutava contra ele. E essa vida íntima também, talvez seja o que mais, né, também nos interessa, assim, como que uma pessoa reage a isso. Porque também a Clarice Lispector tem uma frase linda que ela fala que ela gostaria de ser uma pessoa com muita coragem, que mudasse muito o mundo, salvar pessoas e tal, mas que ela não é nada disso. E ela só consegue escrever, então ela tenta escrever sobre isso e tal. E no nosso caso, a gente exatamente. Já que a gente não conseguirei ser a Mércia, a Lady Tempestade, não consigo, acho, me imaginar tendo a coragem de fazer o que ela fez. E muitas vezes, hoje em dia, eu sou abatida por uma sensação de inutilidade, porque você vê os noticiários, vê as coisas que estão acontecendo e eu me pergunto o que eu faço, o que eu deveria fazer, onde é que eu deveria estar, o que eu deveria dizer. Será que eu não estou fazendo nada? É bom, mas aí a gente tem a oportunidade, a sorte de ter esse ofício, essa profissão, onde a gente pode viver outras vidas e até ser a Mércia. E experimentar a realidade, sabe? Isso é o mais legal, assim, porque a gente tem a possibilidade de não fazer a realidade. Não, né? O que a gente faz aqui é uma experiência com essa realidade o tempo inteiro. Né? O que eu acho muito legal, eu já vi a peça, é porque por mais que a gente saiba como foi aquele período, só quem viveu sabe realmente o terror que era aquela vida naquele momento, ainda mais a Mércia, né, se colocando contra um sistema totalmente autoritário. Que era uma mulher que queria ser professora,
tinha pavor de fazer medicina, porque tinha nervoso de ver sangue, corpo morto, e acabou, já tinha feito advocacia por imposição, acho que familiar, se eu não me engano, e acabou sendo a advogada do Nordeste, a advogada dos 1000 casos, a mulher que dedicou a vida Tem que dela. viver em tensão mesmo, com uma alegria, né? Porque tudo isso que ela faz é porque ela tem uma potência vital muito grande, ela tem uma alegria pela vida, né? É uma coisa paradoxal, mas é isso. Ela ama a vida. E aí ela aprende com a vida também a reconhecer o amor pelos mortos também, né? Que eu acho que é isso que ela fala. E é exatamente esse paradoxo, essa contradição. E essas pessoas, né, que são assim, elas não morrem, porque a gente não esquece delas. Tipo o Mujica, a gente não vai esquecer dele, porque ele viveu tudo aquilo, aquela noite de 12 anos, aquele horror, 7 anos numa solitária de 1 metro quadrado, sem luz, sentado, um horror, sai dali, decide não processar os militares, os torturadores, isso até nem entendo. Eu queria perguntar, Mujica, por quê? Por que que você escolheu isso, mas agora não mais? Mas um cara comprometidíssimo com a vida, um cara solar, com a mulher, a cachorro, uma casa linda, um cara que aprecia os jovens, que vê nos jovens uma continuidade, um cara sem preconceitos. Né? Então, esse cara não morre, a Mércia não morre, a Eunice. Então, são pessoas que a gente gostaria de ser, a gente não é, mas a gente pode revivê-las, a gente finge que é muito bom fingir, e a gente revive elas e elas vão estar sempre aí, porque... Eu digo que a montagem ela é tão interessante, porque ela é cheia de detalhes, né, preciosos, que faz com que a gente se sinta naquela casa dela, ouvindo aquele telefone tocar. É um filme de suspense que a gente vê ao vivo. Ai, que legal. Sim, porque a hora que toca aquele telefone, o tocar no telefone já não é bom, né? Hoje em dia o celular é mais diferente, mas quando havia aquele telefone, quando tocava, a gente nunca pensava em coisa boa. Sempre o telefone era sempre... O que será, né? Quem será que está ligando? Ainda mais se for num horário impróprio, pior ainda, né? E no caso da Mércia, a tensão é muito maior, porque você sempre sabe que a possibilidade de não ser coisa boa não é. Como é que foi essa criação desse ambiente tão sufocante às vezes? Então, primeiro a gente tem o Chico aqui, né? Ótima presença. Que é maravilhoso, assim, é um grande criador. E ele junto com o Tuta, né, que depois fez todo esse aparato técnico, né, que a gente tem um som, né, que ele ocupa toda a sala em lugares diferentes e tudo mais. Então, quando o Chico chegou, né, eu acho que a presença do Chico em cena ela tem muitos significados, né? E um deles é exatamente trazer sonoramente aquele tempo, o que ela imagina mentalmente, mas isso tudo de forma expandida também, né? Então esse telefone ele não necessariamente toca de forma figurativa ou só realista, ele toca soando de várias maneiras, vários telefones sobrepostos, enfim, criando mesmo toda uma partitura aqui musical, né, que ele consegue fazer. E isso, a gente, apesar de ter expandido, de ter a poética do Chico fazendo tudo isso, a gente teve um áudio que foi, né, que o Samarone nos emprestou, que era da casa da Mércia, uma entrevista que ele fez. E quase 2 horas. Zorra, não é? É uma loucura. Parece que tem 300 pessoas dentro da casa. E criança passando enquanto ela está narrando um caso de tortura atroz. E aí você ouve uma criança... E ela aí, ele enfiou a peixe, sabe? Você fala, Mércia, não, o cachorro atende o interfone, traz mais um café, essa chaleira. E é incrível, é incrível. O terror na convivência diária. Não, e a capacidade de administração lógica, racional de uma mulher que está defendendo várias pessoas, procurando outras, livrando outras, e gente em casa em volta dela. Então, é impressionante demais, demais, né? Demais. E essa coisa também dos lugares, né, físicos, assim, do som, né? Porque era um som que você, nossa, isso está lá fora, tá fora da casa, está lá dentro da casa, tem alguém passando agora perto dela.
E, né, então, era muito interessante. E isso, para a gente, virou uma peça sonora muito inspiradora. E que o Chico fez de uma maneira maravilhosa. Para mim, eu acho que é uma união maravilhosa entre a luz do Ricardo, da Sarinha, com a trilha do Chico, né, com a André da em cena, Dina, com o cenário da Dina, que é o momento, então, que a gente tem essa casa sendo visitada por essas mães, que é um recorte que a gente, junto com a Silvinha, escolheu ter. Assim, a gente queria que realmente esse espetáculo ele pudesse, de alguma maneira, até pretensiosamente, falar com mais pessoas do que normalmente ele poderia falar. Que ele não tivesse, para algumas pessoas, evidentemente, para algumas pessoas, a pecha de espetáculo político. Eu estou falando pecha para algumas pessoas, né? E aí a gente falou, uma das coisas, e que isso estava muito notório nos diários da Mércia, eram as mães e os pais procurando pela Mércia. E esse foi um recorte, uma perspectiva que a dramaturgia teve. E essa cena é uma cena meio síntese disso, né? A gente fala, a primeira vez que eu vi a luz do Ricardo, com a movimentação do Ricardo da Sarinha, a movimentação desse cenário da Dina com a trilha do Chico, a Andréia, o texto da Silvinha. Cara, eu tive uma sensação, realmente minha pressão baixou. Você lembra disso, né? Minha pressão baixou, assim. Eu tive uma sensação de um espaço muito habitado, sabe? Um espaço, posso dizer, de uma cena quase metafísica. Assim. E isso é incrível. Assim, muitas pessoas que veem o espetáculo nesse momento percebem isso. Né? Que você tem vetores, você vai para um lugar, você vai para outro, aí toca um telefone, e a luz do Ricardo e da Sarinha é uma luz errática. Ela não está iluminando a Andréia na hora que ela vai, ela ilumina, a Andréia está aqui e ela está iluminando ali, e ali está saindo um som. Então você tem assim um espaço teatral um ambiente muito sensorial, muito né? Sensorial, muito vivo. E eu acho, vou arriscar falar isso, eu senti como uma coisa espiritual. Eu nem sou assim, mas eu senti assim, minha pressão baixou, cara. Eu senti como uma coisa espiritual, até porque isso sendo também regido pela Mércia, quando ela fala, eu amo os mortos. Né? A gente, de alguma maneira, eu sinto isso, que eu me reconciliei um pouco assim, sabe, com os fantasmas. Os mortos estão com a gente. Estão com a gente. Sófocles já falava, né, André? Eles preenchem a nossa vida e estão na nossa casa. E a Silvinha e é bom que estejam. Eles têm que estar. E tem uma coisa bacana que no nosso grupo de trabalho mais cotidiano, éramos Yara, Murilo, Chico, eu, Valência Losada, Verônica Prates, tal, e a gente lá fazendo, né, as produtoras, Valência, Verônica da Quintal, e a gente ensaiava, tá ficando bom, não sei, amanhã a gente vê aquela agonia, né, não sei, até que um dia a Dani Thalia, a Vanessa Cardoso e a Dani Albuquerque vieram assistir o ensaio, porque elas tinham que ver, tinham que trabalhar, ajudar a gente a divulgar e tal. Ficaram as duas sentadinhas, a gente passou a peça, a gente já tinha tido alguns sustos, né? Com uma audiência assim que a gente ficou meio, nossa, será que está uma bosta isso tudo? Meu Deus, a gente está ferrada, a gente fracassando. Fracassar, tudo bem, sem nenhuma vergonha de fracassar, mas assim já quase, ok, fracassamos, vamos em frente. É o que conseguimos. Aí a Vanessa e a Dani falaram, mas é uma peça sobre mães, a relação amorosa, mães e tal. E isso deu uma luz para a gente danada, porque a gente estava perseguindo, mas chega uma hora do ensaio, que você sabe muito bem, porque você é um profundo conhecedor, mas para quem nem tanto, chega uma hora no ensaio que você fica meio doidão, você não sabe se aquilo uma palavra está colando com a outra, se o que você está fazendo em cena está... E se comunica, né? Você não sabe mais, você só está executando, e tomara que saia legal. Foi legal? Amanhã a gente faz de novo, quer dizer, não... né? Então, e nesse dia que a Dani e a Vanessa vieram e falaram muita coisa para a gente, foi o dia... Uma alegria. Foi uns 15 dias antes da estreia, foi o dia que a gente fez... a gente está falando, a gente está falando, está chegando. E depois, quando o espetáculo estreou e fez todas
essas apresentações e as temporadas a gente confirma a cada dia, a né? cada dia. Assim como ele comunica com as pessoas, demais, comunica num lugar muito profundo, né, André? É custoso de fazer, mergulho dolorido, assim, né? Porque não é fácil. Porque não tem uma distância de 2.500 anos, como tinha Antígona, aquela poesia sofocliana, aquela coisa toda, os mitos, os deuses, então não tem nenhuma distância. 9 de janeiro de 1974, Brasil, Pernambuco. 10 de janeiro de 1974, meio-dia, Brasil, Pernambuco, nome, sobrenome, onde foi, quem fez, quem morreu. Então, tem esse lugar, mas o que a gente recebe é muito grande, é muito grande. Então, fora que a gente tem assim, algumas pessoas que são citadas, se não elas, os parentes delas. Os parentes, na maioria das vezes. É muito emocionante. Muito né? emocionante. E também delicado, né? Porque a sensação, às vezes, é que a gente fica contando a história, provocando, aí a pessoa desaba e muitas vezes eu falo, desculpe, eu sinto muito, desculpe, porque é como se eu tivesse entrado num território... E eu acho assim que tendo André como essa pessoa central assim para gente, né, no espetáculo, é ela, a pessoa central em todos os sentidos, não só porque está em cena, mas tudo. Né? E quando tem ela, a gente entende que a gente também faz tudo isso, mas a gente está fazendo teatro. A gente não abandona o teatro. E não abandona, né, tudo que a gente crê do teatro, tudo que a gente... Né, como que a devoção que a gente tem pelo teatro e a vontade que a gente tem de fazer teatro. Então, por mais que, né, tenham essas pessoas, que a gente esteja falando dessas datas, né, que são muito importantes que estejam, a gente está na expansão que o teatro nos dá. Então, se é espiritual, se é da poética, se é do encontro, mas a gente está no teatro. E eu acho o teatro é uma personagem. E eu acho que a maior de todas. E eu acho que esse encontro ele acontece porque é teatro. Porque a gente conseguiu fazer que isso virasse teatro, bom teatro. Silvia, Yara, todo mundo que trabalhou, que criou, porque eu acho que se fosse só um relato, não teria a mesma não entra. Força, eu acho que para entrar do jeito que acontece, que as pessoas se emocionam, pessoas que não passaram por isso, pessoas jovens ou pessoas que não viveram exatamente o que aconteceu, enfim, entra de maneira enviesada por muitos caminhos, porque é teatro. E vou falar assim, sem nenhuma demagogia, é teatro feito pela Andréia, também em cena. É verdade. Pela Yara. Não, mas eu estou dizendo assim, dessa força da atriz em cena, sabe? É ela, junto com o Chico, mas ela ali. Todos nós aqui, não tem uma pessoa na equipe que a Andréia não tenha, sabe, inspirado. E é muito importante que seja ela, com tudo que ela já fez no teatro. Né? Com o teatro que ela tem, né? Com a Marieta. Então é muito importante que seja ela. É verdade. Não é qualquer atriz. É a André. É a Yara. Falando de...